A gente muda de assunto, mas segue falando sobre o STF. Como mostramos no programa de quinta-feira 5, o ministro Alexandre de Moraes confessou durante o julgamento sobre trechos do Marco Civil da internet que tem dificuldade com CAPTCHA de semáforos. Vamos relembrar o que Moraes disse. O projeto de lei já aprovado no Senado Federal, e que infelizmente não teve andamento na Câmara dos Deputados, apesar de todo o esforço do relator, deputado Orlando Silva, já prevê a obrigatoriedade de cada perfil ter um CPF. E isso as próprias Big Techs poderiam controlar, porque não poucas vezes algumas empresas fazem pesquisas para dizer que tantos por cento das menções favoráveis ou desfavoráveis foram feitas por robôs e não por contas autênticas. Então, a tecnologia já existe para isso. A inteligência artificial já existe. Basta ver que, não poucas vezes, e talvez seja uma das coisas mais chatas que existe, você vai entrar em alguma coisa, pergunta, você é um robô? Daí você fala, não. Aí vem, clique onde tem semáforo, né? Você clica o semáforo, nunca dá certo. Só dá certo na terceira vez ou quarta vez, porque acho que o robô não tem tanta paciência quanto o ser humano. Então, para isso já existe, por que não? Para os perfis inautênticos. Falta boa vontade. E falta boa vontade, Vossa Excelência já disse, o ministro Flávio aqui, porque, na verdade, isso é o desenho do negócio. Ter mais robôs, ter mais ofensa, mais discurso de ódio, monetizar e ganhar mais dinheiro. Então, nós temos que optar se nós vamos permitir um verdadeiro capitalismo selvagem nas redes ou se nós vamos colocar a Constituição dentro das redes também. Se nós vamos permitir. Toda vez que eu ouço o Moraes falar esse tipo de coisa, eu tenho essa sensação de que eles se arrogaram o poder de decidir absolutamente tudo sobre o que pode, o que não pode, inclusive editando o debate público da maneira mais conveniente para eles. Eles estão tentando fazer isso desde 2019, quando censuraram a nossa revista Cruzoé por dizer verdades inconvenientes sobre Dias Toffoli. Então, essas alegações todas, que deveriam ser discutidas no Parlamento, no Congresso Nacional, por meio de comissões, com especialistas, cada parlamentar ali esmiuçando os verdadeiros problemas para legislar de uma maneira ou de outra, está sendo discutida por um monte de tiozão de zap no Supremo Tribunal Federal. E ao reagir à declaração do ministro do STF, o Flávio Vidal, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, escreveu no X, abro aspas, isso só pode ser zoeira. Ele realmente fez essa comparação maluca entre o CAPTCHA e a IA, que é a inteligência artificial? Esse robô não tem nada relacionado a IA, é somente para evitar screeners. Misericórdia, estamos lascados, sério mesmo. Agora eu me assustei com tamanho desconhecimento de tecnologia. Fecho aspas. Eu pedi ao Flávio Vidal para explicar tecnicamente essas diferenças. Ele mandou um vídeo na correria do dia. Vamos acompanhar o que ele disse. Bom, professor Flávio Vidal aqui, Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, na questão sobre o conceito do termo CAPTCHA, ele na verdade ele é uma ferramenta antiga que os sites usam desde sempre para poder proteger os conteúdos de, vamos assim dizer, de scripts automatizados, principalmente scripts web automatizados, que fazem uso dos recursos do site. Hoje em dia ele tem muita aplicação, principalmente para você usar para, por exemplo, vendas de ingresso, essas coisas que você tem que organizar de certa forma para que alguém não venha e leve tudo. Por exemplo, uma abertura de um show de algum artista famoso, um cambista com um script desse pode chegar, um script automatizado, e levar de uma vez só todos os ingressos num preço mais baixo e depois revender. Então você coloca o CAPTCHA para obrigar, de certa forma, o script a não conseguir fazer as ações, tá? O CAPTCHA não é só para proteger desses crawlers, tá? Eles são usados também como uma ferramenta de segurança para confirmar. Você resolve ou digita um CAPTCHA para você saber que você está fazendo aquela operação. Porque hoje em dia as pessoas têm ainda também essa questão da usabilidade, que eles acabam apertando, que confirma e não presta atenção no que está fazendo. Mas não tem ligação, como o ministro fala, com a questão da inteligência,
relacionar isso com inteligência artificial, porque ele verifica se você é um computador, né, ou uma pessoa, é uma interpretação bem equivocada do tema. O especialista falando que o Moraes fez uma interpretação bem equivocada do tema, o Flávio Vidal, da Universidade de Brasília. O que você destaca, Ricardo Kertzmann? Ô Felipe, parece que essa semana andaram pingando alguma coisa no café ou no chá que é servido lá no Supremo, viu? Porque a turma estava realmente inspirada. O Dias Toffoli fazendo aquela comparação esdrúxula entre liberdade de expressão e um sujeito sendo atirado de uma ponte por um policial. O próprio Toffoli depois resolveu filosofar a respeito de uma linha de trem e citar ainda Milton Nascimento. Agora veio o ministro Alexandre de Moraes falar de CAPTCHA. Interessante que hoje mesmo eu precisei assinar um documento, entrei no site do governo e tive que passar pelo CAPTCHA e fiquei pensando como que o ministro iria se dar naquela hora, porque para mim, Felipe, apareceram, se eu não me engano, 9 quadradinhos, sendo que 8 havia cebola, havia alho e havia um sorvete, um dos quadradinhos. A pergunta era: marque o alimento que é doce. Eu confesso que eu não senti grande dificuldade, não. Eu não sei aonde que o ministro está se perdendo tanto. Agora, sobre o tema propriamente dito... Você não precisou de 3 ou 4 tentativas, Ricardo Kertzmann? Não precisei, foi super... Já pode ser mais do que ministro do Supremo. Posso ser ministro do Supremo agora. Agora, o tema propriamente dito, a questão é a seguinte: quando pessoas que não entendem absolutamente nada de algum assunto, eles começam a dissertar sobre isso e falam bobagem, mas pior do que falar, Felipe, é fazer bobagem, porque essa turma de vez em quando se mete, por exemplo, a escrever dentro do Supremo, que não é um ambiente adequado, a escrever leis sobre o que eles não entendem. Semana retrasada, se eu não me engano, o ministro Flávio Dino resolveu se meter na questão da concessão dos cemitérios lá em São Paulo. O que ele, por causa de preço, o que ele, Flávio Dino, entende de precificação e por que ele pode, numa canetada, se meter nesse assunto, como ele se meteu no orçamento, retirando do orçamento da União os gastos com queimadas, reescrevendo, né, as leis que prevêem, reescrevendo os artigos para poder liberar as tais emendas PIX nos congressistas. Enfim, essa turma tinha que se limitar a julgar e não a querer fazer aquilo que eles não sabem, porque não entendem absolutamente nada. Aliás, 2 dias atrás, publicamos matéria em oantagonista.com.br, assinada pelo Rodolfo Borges, com o título "Dino agiu como Robin Hood, ao contrário, nos cemitérios de SP". Vale a pena ler, tem mais detalhamento a respeito daquele caso, também tem corte aqui no canal de YouTube de O Antagonista, porque comentamos no Papo Antagonista, tá com o título "Dino virou fiscal de cemitério"? Pois é. Duda Teixeira. E acho que tem uma onda aí que é o seguinte, falou-se muito, né, dos perigos da inteligência artificial, e aí tem uma turma que está nessa de que, olha, tem que regulamentar, a gente escuta isso no STF, escuta isso também fora do STF, mas a gente vê aí na frase do Alexandre de Moraes que eles não entendem e não sabem o que é inteligência artificial. E eu lembrei aqui, na época do governo da Dilma Rousseff, do PT, quando se falava muito de nanotecnologia, que eram aquelas maquininhas que cabiam dentro das células e tal. A Dilma criou uma comissão para regulamentar a nanotecnologia. É óbvio que não deu em nada, que eles até hoje não sabem do que se trata.